Nós vamos repercutir a entrevista polêmica, bombástica e exclusiva de Edson Brits, assassino do jogador Daniel. Edson tá preso, olha ele saindo da cela aqui, ó, para poder se encontrar com a Thaís Furlan, a nossa repórter. A gente mostrou um trecho uns dias atrás, agora você vai assistir na íntegra. Ele falou pela primeira vez da cadeia desde que foi condenado. E a gente vai começar mostrando o passado criminal do Juninho Riqueza. E tem entrevista também com a Alana, a filha, e também a Cristiana Brits. Falaram coisas que não eram verdades de mim, coisas que eu nunca fiz. O quê? Que eu era envolvido com coisa errada, que eu mexia com coisa errada, que eu era miliciano. Apesar de negar ter qualquer envolvimento com atividades criminosas, Edson Brits confirma a receptação de um celular, uma moto e de um carro roubados. A polícia te acusa de receptação de carro roubado. Isso é verdade? Foi um crime que eu respondi, sim, e infelizmente eu fui enganado mesmo na questão. E na questão da minha moto, eu tinha uma moto que eu comprei, ela estava no nome de uma pessoa que cometia crimes, mas eu não sabia. Você usava um celular no dia do crime, segundo a polícia, esse celular havia sido roubado. Eu comprei o celular numa loja e, infelizmente, esse telefone disse que era produto do crime, de uma pessoa que tinha morrido, tinha sido assassinada. E foi essa a situação do telefone. Alguns meses antes do assassinato do jogador Daniel, já existiam boletins de ocorrência contra o Edson Brits feitos pela própria esposa e pelo pai de Edson Brits também. Ele teria ameaçado a esposa de morte. Está no boletim da Polícia Militar. Então, se você pega todos esses históricos, Edson Brits nunca foi uma pessoa de paz, como ele dizia. Você era um homem violento? Não, absolutamente. Você já tinha uma queixa de violência doméstica contra Cristiano. O que aconteceu? Sim, você veja, uma queixa não é um processo não é uma condenação. Entendeu? Eu acredito que casais brigam. Foi uma briga que a gente teve, uma discussão por ciúmes da parte dela comigo e infelizmente aconteceu isso. Eu estava num lugar com os meus amigos, numa tabacaria, e ela pedindo para mim vir embora e eu falei, já vou. Quando eu cheguei, ela ficou chateada. Seu pai já havia demonstrado algum episódio de violência ou reação a alguma Nunca. situação? Não que eu tenha presenciado, pelo menos. Ele era calmo até aquele dia? Como que era? Sim, meu pai sempre foi muito protetor, sempre foi muito amoroso. Eu te pergunto se você era um homem violento e se a Cristiana te considerava um homem violento, porque se a Cristiana achasse que você era um homem pacífico, como você disse que você era, de onde que ela ia tirar um pedido de assassinato? Sua mulher, então, achava que você era capaz de assassinar alguém? Eu acredito que sim. Se ela me incumbiu daquela missão e falou aquilo pra mim, eu acredito que sim. Olha só, a Cristiana Brits, ex-mulher do Edson, relembra o que viveu na noite do crime e nega que tenha pedido para ele matar o jogador Daniel. Após a separação do casal, ele passou a acusar a Cristiana de ser a mandante do assassinato. Os flashes que eu tenho é dele pegando no meu seio em algum momento. Eu não sei se meio que me movimentei, ele fala calma, calma. É o Daniel. E depois eu acho que eu dormi de novo. E tenho, na hora que eu acordei ele, que o Junior já estava entrando no quarto com ele em cima de mim. Ele estava só de cueca, com o pênis para fora. Daniel registrou o momento em que esteve no quarto com Cristiana. Ele tira fotos e envia a um grupo de amigos. Além disso, o jogador afirma nas mensagens que teve relação sexual com ela. O marido da coroa, não sei onde tá. Moleque, não sei o que eu faço, moleque. Me ajuda. Você pensou em chamar a polícia? Eu pensei, inclusive a todo momento eu pedia para alguém chamar.
Meu celular, não sei onde estava. Como eu falei, eu cheguei embriagada em casa. Provavelmente estava no carro, não sei onde estava meu celular. Eu não tinha como chamar. Mas a todo momento eu pedia, por favor, chame a polícia. Você ouviu da boca da Cristiana? Sim. Mata lá na rua? Sim. A Cristiana nega que falou isso. Isso jamais aconteceu. Eu jamais quis que acontecesse alguma coisa com ele. Muito pelo contrário. Todo momento eu clamei para que não batessem nele. Eu achei que iria ficar só em agressão. E eu estava pedindo a todo momento para que não batessem nele. Essa frase de que ela teria dito, ela foi extremamente deturpada. E essa frase ela não está na acusação inicial, que é a denúncia. Me colocaram dentro do carro da polícia. Ele falou que eu estava sendo presa. Eu não entendi por quê. Cristiana acusa o jogador Daniel de abuso sexual. Eu fui abusada por ele. Eu fui a primeira vítima. Fui vítima dele. Ninguém viu o meu lado de mulher que foi violada, que fui invadida por uma pessoa que entrou dentro do meu quarto, dentro da minha casa. A vida é muito complexa para se colocar o Daniel como um mocinho e a outra família como vilã, ou o contrário, que é o que a família deles tenta fazer. O Daniel foi vítima do que se chama de machismo estrutural da parte dos dois. Porque se o Daniel entra num quarto no qual ele não foi convidado e começa a mandar fotinha, ele quer pagar de machão. Se um outro cara vê e faz isso e ainda corta o pênis dele, é pra mostrar que eu sou mais macho ainda. Eu até sou grata, sabe, por ele ter tirado essas fotos. Ele deixou a maior prova, sabe, de que ele estava abusando de uma mulher indefesa. E esse julgamento moral, ele reflete uma sociedade que é muito, pautada e tem base no machismo estrutural, infelizmente. Então, no tribunal do júri, nós trouxemos essa discussão. Os jurados conseguiram entender que a Cristiana, ela não deu causa ao próprio estupro. No seu entendimento, a Cristiana não é autora desse homicídio e nem coautora? Eu, particularmente, entendo que em relação a ela, ficou bem claro que ela se viu envolvida naquela situação ali e ela não teria como controlar a conduta das pessoas que estavam fazendo isso com o Daniel. O promotor me disse que, no entendimento do Ministério Público, você não é autora desse homicídio. Como você recebe essa informação? Com revolta, com tristeza, porque foi graças a esse promotor que eu fui presa. Como o autor está preso e condenado e a mandante foi absolvida. Para entender melhor esse crime e as contradições, a repórter Thaís Furlan conversou com o homem que encontrou o corpo do jogador Daniel, também conversou com o perito criminal que participou da investigação. Eu sou Gabriel Luiz Basso, retornando para casa, vi a poça de sangue, vim atrás para ver do que se tratava e acabei encontrando o corpo do Daniel. Eu achei que era um animal ferido, né? Ou um cachorro que havia caçado algum bicho, alguma coisa, mas estranhei pelo tamanho da poça de sangue. Fui andando um pouquinho ali, daí eu acabei encontrando o corpo do Daniel. Assim, uma imagem que não dá para esquecer, né? Tava uma cena de terror praticamente, uma crueldade absurda. Ele tava nu, só com uma camiseta, rasgada também. Aí havia cortado o órgão dele, né, o órgão genital, e a cabeça estava praticamente decepada. Havia uma poça de sangue mais ou menos nessa região, bem na beira da estrada aqui, né? Grande? Uma poça grande, bem volumosa. Tomava quanto aqui? Ela pegava mais ou menos 1 metro de diâmetro. E onde é que estava o corpo? Mas nessa região aqui tinha uma faixa de isolamento da polícia militar, né? Que estava fechando em torno dessas árvores, né? E daí o corpo estava bem no meio ali. Ele estava bastante ensanguentado, emasculado e com esse corte profundo na região posterior do pescoço aqui, uma tentativa de degola que a gente fala, né? A única coisa que foi encontrada junto com esse corpo, a pulseira, né, da casa noturna onde estavam antes e com a indicação do camarote, inclusive. Então isso facilitou bastante o processo de investigação. Porque sabia que essa pessoa, momentos antes, ela estava numa casa noturna, num determinado camarote. Apesar de ser uma distância curta da estrada, você acha que seria capaz o assassino trazê-lo sozinho para cá?
sem deixar marcas no solo, né? Nesse tipo de solo que tem bastante folhagem seca em cima, seria bastante difícil. Existe uma probabilidade grande de ter tido ajuda. Daniel era leve, eu era forte. Eu tava com 95 quilos. Ele era um atleta, mas ele era magro, bem miudinho. Peguei ele com muita facilidade do carro, sozinho. E como eu sempre disse, e é a verdade, eu cometi esse crime sozinho. Alana Brits, filha do Edson e da Cristiana, falou da noite de terror vivida pela família e disse que o pai pediu perdão por ter matado o jogador Daniel. Eu e meu pai, alguns meses antes de acontecer tudo. Eu e o David, no dia do meu aniversário, na Shed. Natal. O dia da Shed também. O dia do crime. Isso. O caminho do Daniel se cruzou com o da família Brits aqui no Batel, esse bairro badalado de Curitiba. Ele conhecia só a Alana, tinha sido convidado para um aniversário no ano anterior e foi novamente chamado para a festa dela. E aquela foi uma noite muito conturbada, que começou na Boate Shed, que funcionava aqui nesse prédio. Todo mundo fala que o Daniel estava com um comportamento muito questionável naquela noite, indo atrás de várias mulheres, bastante alterado, tinha consumido bastante bebida alcoólica. Na saída da casa, o jogador encontrou uma menina e reclamou a 3 amigos. E eles vieram para cima do jogador, sendo necessária a segurança devida. Eu olho aquilo e falo, cara, o que é isso? O que está acontecendo? O que significa isso? E já começa a bater no Daniel. Nisso a Cristiana caiu da cama, pulou a janela por onde eu entrei. E nisso já vieram os meninos. E aí, quando eu entrei na porta, eu já vi a cena do meu pai segurando o Daniel só de cueca pelo pescoço. E meu pai falava, filha, ele tava em cima da tua mãe, no meu quarto, na minha cama. Meu pai, assim, indignado, sabe? Nunca vi o meu pai com aquele olhar que ele me olhou. Vocês não pensaram em todo mundo se juntar para impedir seu pai, tanto das agressões quanto de levar o Daniel dali? Eu lembro que meu celular estava descarregado e eu perguntava pra minha mãe, cadê teu celular? Ela falava, não sei onde é que tá meu celular. Então, sabe, parece que realmente aconteceu tudo como tinha que acontecer e tava todo mundo em choque. Meu pai chegou e os meninos estavam com a mesma roupa, mas meu pai tava com uma roupa diferente. E eu olhei assim pra ele assustada, ele só veio, me abraçou e me falou, me perdoa, filha, me perdoa. E eu falei, pai, perdoar pelo quê? O que tá acontecendo? Quando que ele contou que ele assassinou o Daniel? Ele nunca chegou assim pra mim e falou, matei. Mas ficou pelo contexto subentendido? Eu entendi, com certeza, principalmente por ele estar com outra roupa. Eu achei estranho ele estar com outra roupa. Fui processada por fraude processual, coação no curso do processo e corrupção de menores. E eu fui condenada por todos os crimes. Olha, tem mais detalhes sobre a entrevista exclusiva e todas as versões lá no portal rick.com.br, só que eu vou trazer para você também aqui o que a família do jogador Daniel fala sobre o crime. Minha produção está terminando de editar e eu já vou mostrar isso para você.